Fala pessoal, beleza? Sempre que a gente fala de entrada de dados nas nossas aplicações, sejam elas aplicações desktop, aplicações web, enfim, qualquer que seja a aplicação, a gente precisa validar os dados que entram na nossa aplicação e, quando necessário, tratar esses dados de forma que a nossa aplicação não falhe ou, caso ocorra uma falha, a gente possa tratar de uma maneira mais elegante. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai conhecer as annotations Controller Advice, Response Status e Exception Handler. Então é isso aí, bora botar em prática. Continuando, você tem que concordar comigo que não é nada elegante deixar explodir uma exceção dessa maneira aqui na cara do usuário, né? Não é uma boa prática deixar isso acontecer. Nessa aula, nosso objetivo é justamente corrigir isso. Voltando para o IntelliJ, a gente vai criar um novo pacote aqui. Clico com o direito, New, Package. Vou chamar esse pacote de Exceptions. Ok, e a gente vai criar a nossa primeira classe. Ou pode ser um object também, mas tanto faz. New Kotlin Class File. Vou chamar esse cara de Exception Response. Perfeito. E aqui, pessoal, a gente vai definir a resposta que a gente vai devolver para o usuário. A gente vai devolver um JSON ao invés de devolver uma exceção. Então, o que a gente vai devolver é o seguinte: val timestamp, que vai ser do tipo date. Aqui a gente vai trocar por parênteses, né, o construtor primário desse cara. Val message, que vai ser evidentemente uma string. Esse cara eventualmente pode não receber um parâmetro. E, por fim, val details. São os detalhes do erro. E também vai ser um string. Esse cara sempre precisa ser setado. Ok, ainda no pacote exception, a gente vai criar uma outra classe chamada Customize Response Entity Exception Handler. Vou clicar com o direito, New Kotlin Class File, Customized Response Entity Exception Handler, ou entidade manipulador de exceção customizada, alguma coisa assim. Enter. E aqui está a nossa classe criada. Essa classe vai ser um Controller Advice. Então a gente vai adicionar aqui um @Controller Advice. E também vamos adicionar um @HashController. HashController a gente já conhece. Já o Controller Advice é usado sempre que a gente precisa concentrar algum tratamento que seria espalhado em diversos controllers, ou todos os controllers. Com isso, toda vez que um controller lançar uma exceção, caso ninguém forneça um tratamento mais específico, ela vai cair no tratamento global do Controller Advice, evitando aquela tela feia que a gente viu. Um detalhe, pessoal, é que se você estiver usando uma versão inferior ao Spring Boot 3, quando você for usar autenticação no Spring Boot 2.5, 2.7, 2.1, todos eles, o Controller Advice vai funcionar para todas as exceções, menos exceções de autenticação. Isso acontece porque o filtro de autenticação é aplicado anteriormente e nessas versões o Controller Advice não funciona. Nos testes que eu fiz com a versão 3, ele consegue pegar inclusive exceções de autenticação, de filtros de autenticação. Mas vamos esperar até sair o release final e a gente ter certeza se isso realmente vai ser assim. Beleza? Mas não preocupe com isso por enquanto não. Vamos focar no que a gente vai fazer agora, que é implementar a nossa exception customizada. E essa classe vai estender Response Entity Exception Handler. Esse cara aqui. Abre e fecha parênteses do construtor, né? Perfeito. Agora a gente vai definir aqui as nossas functions. A primeira function vai ser handle all
exceptions. Esse cara vai receber como parâmetro a exceção ex exception do JavaLang. Vou adicionar o import para o JavaLang aqui em cima, porque eu não acho muito interessante esse import aqui, igual a ideia sugeriu. Beleza? Além disso, a gente vai receber uma request do tipo web request do Spring Framework Web Context. Beleza. E o tipo desse cara, o retorno vai ser uma response entity, essa opção aqui do Spring Framework HTTP. E aqui a gente passa a nossa exception response, a classe que a gente acabou de criar. Aqui, a terceira opção. Beleza. E agora vamos definir o corpo da function. Vou jogar isso aqui para a linha de baixo, para ficar mais legível. Beleza, para vocês conseguirem ler melhor o código aí. Na verdade, eu vou expandir aqui, que fica mais tranquilo também. E a gente vai definir o nosso exception response. Val exception response, que vai ser igual a exception response, da forma que ele sugeriu aqui. E aqui a gente vai passar os valores dessa exception response. Primeiro deles, date, que é a data atual, né? Segundo parâmetro, exception.message. E o terceiro parâmetro é request.getDescription. False. A gente não precisa da descrição, a gente precisa só da mensagem principal. Ao final, a gente vai adicionar o nosso retorno. Return response entity, recebendo como parâmetro, primeiro a gente vai passar o tipo, né? Exception response, e aqui ele vai receber como parâmetro o exception response que a gente acabou de definir e o HTTP status code. HTTP status code, HTTP status.internal server error. Esse cara aqui. Beleza. Por que internal server error, pessoal? Porque esse cara aqui vai ser um exception handler para todas as exceções genéricas, para as exceções mais genéricas possíveis. E a classe mais genérica que existe é o exception handler. Já no HTTP, a falha mais genérica que existe é o internal server erro, ou erro interno do servidor. Eu vou adicionar esse cara para as exceções do tipo exception.class. No caso, class, né? Beleza, posso tirar isso daqui porque a gente já tem um import acima. E aqui, pessoal, é exception handler. Perfeito, a gente já tem um exception handler para exceções mais genéricas, aquelas que a gente não sabe especificar direito o que é. Agora a gente vai criar a nossa própria exception. Para isso, vou voltar aqui em Project, clicar com o direito sobre Exceptions, New, Kotlin Class File, e o nome dessa exception vai ser Unsupported Math Operation Exception. Beleza. Esse cara vai receber no construtor primário uma string com a mensagem de exceção. Isso aqui mesmo. Mesma coisa, vou adicionar o import aqui manualmente para JavaLang asterisco. Beleza. E aqui vai ser string, na verdade. E esse cara pode eventualmente estar nulo. E esse cara vai estender runtime exception do JavaLang também. E a gente vai passar para ele a exception que a gente recebeu. Beleza, essa é a nossa classe de exceção.
Perfeito, agora o nosso controller advice precisa validar esse cara aqui também. Ctrl C, voltando nesse cara aqui, vou duplicar essa exceção, Ctrl D, e no caso vai ser a Unsupported Math Operation Exception. Ctrl barra de espaços, por enquanto não vai funcionar, né? Vamos trocar o nome dela aqui que vai sumir esse warning. Vou chamar esse cara de Handle Bad Request Exceptions. Isso aí. A exceção vai ser a mesma. Data, mensagem, get description, tudo isso vai ser a mesma. O que vai mudar é o status code, que vai ser bad request. Perfeito. Já está criado a function do nosso controller advice. Posso voltar para o nosso math controller. E no caso, a gente vai trocar esse exception aqui pela exceção que a gente criou. Inclusive, aqui está errado. Shift F6 não é exception. Faltou um N aqui. Ó. Exception response. Ok. Ok, mudou aqui também. Beleza. Ctrl F4. Agora a gente vai trocar essa exceção genérica aqui pela exceção que a gente acabou de criar. Colo aqui, Ctrl barra de espaço, Unsupported Math Operation Exception. E a gente vai passar uma mensagem dizendo, por favor, sete um valor numérico. Vou jogar esse throw para baixo aqui. Please set a numeric value. Ok. Vamos executar novamente a aplicação. Ok. Ok. Agora vamos verificar se ele vai retornar uma mensagem mais amigável quando eu tentar somar uma letra A com o número 2. Beleza. E ele vai me retornar uma mensagem mais amigável, me dizendo, você fez uma requisição na URL tal, por favor, sete um valor numérico e o horário. Se eu mudar aqui 2 mais 2, tem que me retornar 4. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Funcionou. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Kotlin para Devs Java. Aprenda a linguagem padrão do Android e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.